Olho no voto, olho na Band. Ontem foi noite de debate aqui na tela da TV Band Vale. O debate com os candidatos do segundo turno de Taubaté foi exibido ao vivo ontem na tela da Band Vale. Vamos ver agora, então, os melhores momentos do confronto entre Ortiz Júnior e Sérgio Vitor. A TV Band, mais uma vez, sai na frente e coloca frente a frente os dois nomes mais votados no dia 6 de outubro. É a oportunidade do eleitor comparar propostas e escolher o melhor nome para governar a cidade pelos próximos 4 anos. O Grupo Band Vale agradece a presença dos candidatos. Ortiz Júnior, do Republicanos. Em primeiro lugar, é importante reformar as 4 grandes praças do centro da cidade e lidar com a questão dos moradores de rua que ocupam essas praças. A Praça Dom Epaminondas, a Praça Santa Terezinha, o Parque Dr. Barbosa de Oliveira e a Praça do Fórum Criminal. Revitalizar, reorganizar, porque trazendo a família de volta para essas praças, para esses espaços públicos, a gente afasta a criminalidade. Ampliei 25 creches. Algumas delas eu ampliei fazendo o dobro do tamanho. Jardim Morumbi, creche Mãe Maria, eu dobrei de tamanho. A creche Isabel Pichiri, lá na Fabrilar, eu dobrei de tamanho. A creche do Marlene Miranda, eu dobrei de tamanho. Foram 25 ampliações de creche, foram 3.600 vagas criadas para zerar 2 vezes o déficit de vagas na educação infantil. Isso reflete o abandono geral da cidade. A gente tem um abandono geral, abandono na segurança pública, abandono na zeladoria urbana e o abandono também na cobrança do estacionamento regulamentado. Ora, sempre houve uma tolerância para a pessoa que ia fazer uma compra rápida, ou estacionava o carro, ia fazer uma consulta médica muito rápida, ou ia buscar o filho. Sempre houve uma tolerância de alguns minutos, 15 minutos, para que essas pessoas não sofressem hoje a multa, a reprimenda que vem sofrendo, e isso é uma reclamação geral da cidade. Além disso, há um outro problema grave. A prefeitura instalou a Zona Azul próximo do pronto-socorro municipal, próximo do hospital, próximo dos equipamentos de saúde da prefeitura. Então as pessoas vão buscando atendimento, às vezes de urgência e emergência, e acabam não tendo tempo de colocar lá o seu boletinho do recibo de pagamento da Zona Azul. É importante retirar a Zona Azul desses equipamentos que ofertam serviço de urgência e emergência. Mas isso é um retrato do abandono. A prefeitura também abandonou na região central da cidade e nos bairros a questão do controle de velocidade. Hoje é uma fábrica de multas que existe na cidade. Antigamente, os radares, os controladores eram somente para as vias em que havia realmente riscos de acidentes, riscos de atropelamento. Hoje, realmente, você tem, por exemplo, na Francisco Alves Monteiro, 3 radares, um depois do outro. A gente tem na Marrocos, na Avenida Independência, na José Vicente de Barros. A gente tem hoje uma confusão enorme na instalação desses radares. Isso gerou uma fábrica de multa. A gente tem hoje 22 milhões de reais arrecadados com multa, ante 12 milhões de reais no período em que eu fui prefeito. E Sérgio Vitor, candidato do Partido Novo. O nosso centro está morrendo e a gente precisa fazer grandes investimentos. E a gente vai fazer isso em parceria com a iniciativa privada, através da concessão do mercado municipal, protegendo os nossos permissionários, mas garantindo o investimento da iniciativa privada para a gente poder, de fato, revitalizar o nosso mercado e assim também ter fôlego para começar e reinvestir em todo o centro. Isso será prioridade do nosso mandato. A gente vai zerar as filas da creche definitivamente. São Paulo já resolveu, as cidades vizinhas já resolveram. Isso não era um problema tão difícil de ser executado, que é responsabilidade do município. E o prefeito era você. Isso, como prefeito, será prioridade porque eu cansei de ver mãe e pai esperando vaga na creche para os seus filhos e também a desigualdade que isso gera, não só no aprendizado dos alunos, mas também na falta de oportunidade de trabalho para os seus pais, de trazer sustento para casa. O estacionamento regulamentado, ele cumpre uma missão, né? Foi exigido para que tivesse rotatividade no estacionamento, especialmente em áreas centrais. O que acontece foi um crescimento desordenado desse estacionamento regulado, que não faz mais sentido, né? Eu tenho ali meus avós que moram na rua Quintino Bocaiúva, uma rua estritamente residencial, que também tem Zona Azul. Então, o que me parece é que foi tornado uma ferramenta de arrecadação. O que a gente precisa é repensar e garantir que a gente tenha uma Zona Azul que cumpra regras claras, que faça sentido para o comerciante, que também faça sentido para o consumidor. Então, em várias áreas, não faz sentido você ter, a prefeitura colocar Zona Azul. O que a gente precisa é corrigir a rota, garantir um estudo adequado para que não se
puna, não se cobre de pessoas que estacionam o seu carro perto do hospital, precisam levar um familiar num pronto-socorro, numa unidade de saúde e volte para casa com uma multa. E claro que a nossa equipe de reportagem acompanhou os candidatos desde a chegada até o fim do debate. Momento importante para a escolha do futuro gestor de Taubaté. Luzes, câmeras e muita preparação para mais uma noite de debate. O Grupo Band Vale realizou nesta segunda-feira o primeiro confronto de segundo turno com os candidatos à Prefeitura de Taubaté. Ortiz Júnior, do Republicanos, foi o primeiro a chegar na sede da TV Band Vale em São José dos Campos. Ele estava acompanhado da vice Nina de Sá e também pela equipe de assessores. Em seguida, Sérgio Vitor, do Novo, junto com os assessores. Às 10h45, o debate começou. Cláudio Nicolini, editor executivo de jornalismo, abriu o confronto com uma pergunta central. Logo após, os candidatos responderam às perguntas da população, que foram focadas em pautas da região central. O segundo bloco começou um pouco mais acalorado, com as perguntas de Sérgio sobre a construção de creches na cidade. Ortiz retrucou. Você não fez nenhum esforço quando era deputado para o governo federal, o governo do estado, construir uma creche em Taubaté. E faltam só 2 para zerar o déficit, 700 vagas. Com 2 creches novas, nós zeraríamos as vagas. E você, deputado, não fez nenhum esforço para isso. Outro impasse marcou o segundo bloco. Ortiz destacou que o plano de governo de Sérgio Vitor não apresenta políticas públicas para mulheres. Ortiz, ali a gente fala dos taubatianos, das mulheres, dos homens, mas eu quero aqui reafirmar meu compromisso que o senhor não teve. Durante os 8 anos do seu governo, você permitiu um grande filme de terror para as mulheres em Taubaté. O centro obstétrico do Hospital Universitário está fechado faz mais de 12 anos. Então, quando uma grávida vai ter o seu filho, ela sai da maternidade carregada por uma enfermeira por 200 metros dentro do hospital, passando por sol, chuva, poeira, até chegar no centro cirúrgico onde tem alguém fazendo sua cirurgia. Não dá para falar que isso é cuidar da mulher, não dá para falar que isso é cuidar da mãe, não dá para falar que isso é cuidar da família. A grande novidade do debate de segundo turno é o banco de tempo que será administrado pelos candidatos. Cada um terá 12 minutos livres e dessa vez eles vão poder sair dos púlpitos para conversar diretamente com a população. Municipalizou um hospital e assumiu 40 milhões de dívida, não conseguiu carregar e melhorar a infraestrutura e também não corrigiu os erros do passado. As filas na creche continuam. Taubatiano na rua já entendeu que não dá para voltar a acreditar em quem cumpriu ou em quem prometeu, mas não cumpriu. 45 páginas de um plano de governo que não fala de mulher, não fala de mãe e não fala do LOAS, da Lei Orgânica de Assistência Social. Você não deve nem saber o que é política de média e alta complexidade, porque você não menciona isso no seu plano de governo. É um plano de governo absolutamente fictício. Você não tem noção nenhuma de como fazer as coisas que você diz, mesmo porque você já não fez. E quem não fez, não vai fazer. Você está falando de você? Quem não fez, não vai fazer. Concordo. Você teve 8 anos na prefeitura e não fez, e não vai fazer agora. Eu não confio. Os candidatos souberam administrar bem o tempo e conseguiram proporcionar um momento ímpar para a TV regional. Vou subir nas redes também todas as entregas como deputado estadual, para quem tem dúvida, que o Ortiz sabe o que eu fiz, procurou, mas agora não é conveniente falar porque eu estou disputando contra ele. Não, não é nada disso. O problema é que no primeiro turno ninguém debateu com você. E agora é importante debater e mostrar para a população de Taubaté quem você é. Aliás, informar você que eu consegui as 2 creches sim. Bardã, que aliás está funcionando, foi inaugurada, e a creche da Estiva, num terreno que eu desapropriei ali na Vila Rica e hoje está em construção. Durante 1h30, os mais de 242 mil eleitores de Taubaté puderam acompanhar as propostas de campanha dos candidatos. O debate foi marcado por pautas importantes para a cidade, como educação, mobilidade urbana e segurança pública. Foi muito legal, formato bom, a gente pôde expor quem são os candidatos, mostrar as fragilidades, mostrar a experiência de cada um e a prioridade de cada um. A minha prioridade sempre foi Taubaté, 100% Taubaté. Adorei o debate, adorei o formato e saio daqui satisfeito, reforçando para todos que querem mudança, querem uma Taubaté nova, um novo jeito de fazer política. Eu estou aqui para construir um novo caminho
para Taubaté com vocês. Foi bem bacana, um debate bom, propositivo, de ideias, né? E o objetivo era esse, proporcionar aos candidatos a possibilidade de confrontarem as ideias. E eu acho que o mais importante foi isso, nós tivemos assuntos importantes para a cidade de Taubaté, pertinentes, falar de creche, falar de saúde, falar de educação, são assuntos importantes, falar do centro, do trânsito da cidade, que são problemas crônicos de Taubaté, e que quem vencer sabe que vai ter desafios a enfrentar. Então a população pôde ouvir a posição de cada um, como cada um pensa o futuro da cidade, e aí vai poder escolher, cada um vai escolher o melhor, a democracia é isso, cada um pode escolher o melhor e a Band proporciona as condições para que os eleitores escolham o melhor. Agora a gente vai até Taubaté para saber o que a população achou do debate entre os candidatos à prefeitura da cidade. Leandro Sampaio está por lá. Leandro, boa tarde para você. O que você pôde observar por aí? Oi, Fernanda, boa tarde para você também, boa tarde para todos que nos acompanham aqui no Band Cidade primeira edição. Olha só, Fernanda, eu cheguei aqui na cidade de Taubaté bem cedinho, viu? Então eu percorri aqui por diversos locais. Agora, neste momento, eu estou na Praça Santa Terezinha e por aqui eu pude conversar com bastante eleitores que acompanharam o debate ontem à noite, viu, Fernanda? A maioria deles disseram para mim que faltou aí algumas propostas dos dois candidatos. Então a maioria ainda está indecisa sobre os candidatos. Às vezes que a gente conversa com as pessoas na rua, né, Fernanda, eles levantam para a gente alguns problemas da cidade mais pontuais. Geralmente são os problemas do bairro ou envolvidos com a área da saúde. A saúde geralmente está assim um problema para todo mundo. Todo mundo que é questionado reclama da área da saúde, principalmente aqui em Taubaté, que a gente sabe que a gente vem acompanhando o setor da área da saúde e a gente sabe exatamente como está a cidade. Outras pessoas, como um professor, por exemplo, viu, que eu conversei, ele questionou bastante sobre propostas na área da cultura, viu, Fernanda? Agora nós temos aí alguns depoimentos que a gente separou para quem está nos assistindo agora no Band Cidade ouvir. Vamos acompanhar. É bom a gente assistir para a gente saber a proposta de cada um, o que eles têm a melhorar a nossa cidade de Taubaté, porque a gente está precisando melhorar na saúde, principalmente em escolas, que está tendo muita reclamação, entendeu? E a segurança. Eu acho que os candidatos deveriam focar um pouco, o mínimo, no mínimo do mínimo, sobre a literatura, sobre a cultura da nossa cidade, a capital nacional da literatura infantil, reflorestação do verde, porque a nossa cidade está muito abandonada e precisamos de plantar mais árvores. E olha só, Fernanda, em nossa programação vai ter muito mais sobre Band Eleições, viu? Para quem está nos assistindo agora, pode acessar também ali o nosso portal bandvale.com. É com você aí no estúdio. Leandro, obrigada pelas informações, viu? Bom trabalho para você.